Olá, caríssimos! Aqui estamos para mais uma jornada. Hoje apresentaremos o conto Uma Borboleta de Fogo. Quem é inscrito no canal já está a par da novidade, que postamos lá na aba Comunidade, então fique atento ao canal para não perder nada. No conto, acompanharemos duas meninas indígenas, Yara e Naiweni. Ambas precisarão usar da imaginação para superar as dificuldades pelas quais sua tribo irá passar. O texto reflete um pouco sobre o risco das queimadas, que vem assolando diversas regiões do Brasil, acompanhadas muitas vezes de crimes contra a humanidade e de criminosos que, sendo ligados a grandes negócios, espalham dor e morte pela floresta e acabam com culturas inteiras. É por conta deste tipo de coisa que não podemos nos esquecer de nossas origens, e Uma Borboleta de Fogo nos ajuda a refletir um pouco sobre isso. Ponha os fones de ouvido e acompanhe o conto que começa agora. Yara e Naiweni eram tão jovens quanto a infância permitia, e como toda criança, gostavam muito de correr por aí, livres para vagar por entre as árvores. Mas elas não costumavam ir tão longe. Geralmente paravam perto do rio e voltavam diante do chamado dos mais velhos, preocupados. As conversas dos adultos corriam em alturas que a infância tem dificuldade para alcançar. Falava-se muito sobre o fogo que atingira tribos vizinhas, e a proximidade deste perigo inquietava os membros da aldeia. Mas as meninas eram geniosas e conseguiam captar alguma coisa do que os mais altos diziam. Quem diria que caberia justo a estas pequenas a salvação de tantas vidas? Foi a imaginação da infância quem deu o primeiro estalo. Tinham ouvido histórias do líder espiritual em torno da fogueira à noite, coisas que ele contava para acalmar o povo. Uma das histórias chamou a atenção por falar de uma panapaná de fogo, que, se capturada, poderia realizar qualquer desejo. Como a ideia era doce demais para um cérebro tão inocente, as pequenas sorveram cada gota da narrativa para o terreno fértil da própria mente. Surpreenderam-se, entretanto, quando as imagens guardadas saltaram da memória e apareceram por entre as grandes folhas da mata fechada. Um pequeno ponto de fogo expandiu-se incerto diante dos olhos de Yara, que logo chamou Naiweni para perto de si. Os outros continuaram distraídos com suas tarefas, enquanto as duas observaram a massa de chama como se estivesse ali só para elas, a flutuar e formar traços semelhantes ao das frágeis asas de uma borboleta. Diante desta visão, Naiweni gritou. Com a voz cheia de surpresa, ela saiu correndo por entre grandes essaís e seringueiras, atrás da borboleta mágica. Yara a acompanhou de pronto. Assim, as amigas seguiram sem preocupações com os animais peçonhentos que as observavam a salivar, nem com os espinhos que oprimiam o caminho a arranhar. Deixaram atrás de si uma aldeia estranhamente calma, como se estivessem todos anestesiados pela rotina de esperar um perigo que nunca vinha. Seguiam na esperança de encontrar o rio e ali encerrarem a borboleta de fogo nas próprias mãos. Conheciam bem o percurso de todo dia, mas as dúvidas começavam a impregnar o espaço. Árvores estranhas rodearam as meninas. O cipó fino que marcava o caminho desaparecera. De repente, a floresta se esvaziava de certeza e o rio se recusava a chegar. Assim, o medo surgiu, os passos arrefeceram e enfim elas estacaram, cercadas pelo avanço de uma névoa cinza. Abraçadas uma à outra, Yara e Naiweni se mantiveram firmes, controlando o tremor das perninhas. E onde estava a borboleta no meio de tudo aquilo? Temeram por si terem sido desobedientes, enquanto assistiam à névoa cinza engolir o caminho de ida e o caminho de volta, espalhando o cheiro de morte por todo lugar. Fecharam os olhos bem forte, novamente apelando para a imaginação, e os abriram logo que sentiram um calor diante de suas fofas bochechas. Era a borboleta, agora maior, com asas que cintilavam em carmesim, renovando o seu convite silencioso. O animalzinho fantástico balançou-se diante dos olhos incrédulos das pequeninas, brilhante, tentador, e partiu. Yara se apressou. Ela disse, a voz firme pegando a mão da amiga. As duas seguiram ligeiras, superando os tropeços, uma apoiada na força da outra, e ambas rumo à vista do mais puro terror. Ali estava o rio, sim, mas já não era o mesmo. Já não refletia o céu, nem exibia orgulhoso a selva do outro lado. Que céu, que selva! A borboleta seguiu por sobre as águas cheias de fuligem, como que a se despedir, virou e se fragmentou em labaredas cintilantes, antes de ser engolida pela fumaça que esmagava o ambiente. Yara e Naiweni contemplaram o rio, que marcava o fim do barranco e o fim da infância. Mas estas não eram quaisquer crianças. Elas eram filhas de um povo muito forte, e a este povo protegeria, mesmo que seus corpos mirrados tivessem de vencer as dificuldades do caminho. E elas estavam decididas a conseguir esta vitória. Correram de volta aos gritos. Tatá! 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 A
arranharam-se nos espinhos espertos, que se aproveitavam da vista embaçada para arranhar. Quase foram atacadas por aranhas e cobras traiçoeiras, que se enroscavam nos cipós para matar, mas conseguiram chegar à aldeia a tempo de avisar os guerreiros, que tinham ido buscar as crianças perdidas. Os guerreiros olhavam para Yara e Nayueni, tão pequenas, mas já tinham visto o que gente tão nova não deveria ver. As expressões impressionaram aqueles homens, que se puseram ao serviço com urgência e bravura. Ocas eram desmontadas, louças empacotadas e armamentos reunidos. A aldeia preparava-se para a fuga. As meninas agora podiam voltar a ser criança e chorar de medo e alívio, enquanto pais e mães davam um jeito de levantar as coisas e seguir para outro canto. Poderiam ser felizes em outro lugar? Tudo era incerto no meio da correria que Yara e Nayueni testemunhavam. Ficou decidido que 2 grupos se dividiriam, cada amiga para um lado, entre choros doídos e abraços apertados. Enquanto isso, diversas borboletas eram consumidas pelo crepitar odioso que avançava pelas matas. Qual teria sido o desejo do fogo ao pegá-las? Qualquer que tenha sido, jamais ele tomaria a tribo para si. As amigas bem sabiam, e nisso pensavam, enquanto enxugavam as lágrimas e acenavam uma à outra na esperança de que noutro lugar ainda voasse uma panapaná mágica, capaz de usar seu fogo para transformar o adeus em até logo. E este foi o conto Uma Borboleta de Fogo, uma narrativa que se torna uma espécie de aviso a respeito da situação de ataque em que os povos originários se encontram no nosso país, mas também um alerta a respeito da capacidade que eles possuem de resistir, apesar de todas as intempéries. E precisamos disso em nosso dia a dia, não é mesmo? Essa capacidade de resiliência é essencial para todos nós. E se você gostou do conteúdo aqui apresentado, curta e compartilhe este vídeo com quem você considera importante, com alguém que queira se aprofundar em outros universos literários. Além disso, comente aqui embaixo o que você achou do conto e diga: você tem pesquisado sobre nossos povos originários? No mais, muito obrigado pela sua atenção e nos vemos na próxima jornada.